Oi, meus amores! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem e preparados para a nossa aula de língua portuguesa. Novamente, nós vamos revisar o que são substantivos. Substantivos são palavras que dão nome aos seres, aos objetos, aos lugares e aos sentimentos. Por exemplo, coelho é um ser, cadeira e xícara são objetos, planeta é um lugar e tristeza é um sentimento. Todas essas palavras que dão nome a essas coisas são chamadas de substantivos. Isso daí vocês já estão carecas de saber, não é verdade? Nós também aprendemos nas aulas anteriores que os adjetivos vão caracterizar, vão dar características aos substantivos. Por exemplo, menina triste. Triste é um adjetivo. Está caracterizando como a menina está se sentindo. Planeta azul. Azul também é um adjetivo. Está caracterizando a cor do planeta. Mas vocês sabiam que existem palavras que podem ser tanto substantivos quanto adjetivos? Eu vou explicar para vocês como a gente descobre isso. Quando a gente procura uma palavra no dicionário, seja no dicionário impresso, no livro, ou no dicionário da internet, sempre vai aparecer a classe gramatical da palavra. Mas o que é classe gramatical, prof? Classe gramatical é o que vai separar, é o que vai dividir as palavras em grupos. Por exemplo, existe a classe gramatical dos substantivos. Os substantivos fazem parte dessa classe, desse grupo de palavras que dão nome às coisas. Também existe a classe gramatical dos adjetivos, que são palavras que vão caracterizar um substantivo. Então a classe gramatical vai me dizer a qual tipo de grupo essa palavra pertence. Se pertence aos adjetivos, se pertence ao substantivo, e existem outros tipos que nós ainda não estudamos. Vamos aqui olhar a palavra menina. Menina, você pensa, nossa, é substantivo, mas vocês sabiam que menina também pode ser um adjetivo? Verdade, olha só. Eu pesquisei menina no dicionário, e aqui tem o significado de menina, e logo abaixo tá escrito que é um substantivo feminino. O que significa menina? É uma criança ou jovem do sexo feminino, uma garota. Mas embaixo também está falando que é um adjetivo. Sabe por quê? Existe uma abóbora, que é essa abóbora aqui, que o tipo dela é menina. Então, o menina, no caso da abóbora menina, está caracterizando o tipo da abóbora. Está dando uma característica a essa abóbora aqui. Menina também pode significar uma espécie de abóbora, e neste caso vai ser um adjetivo. Vamos formar frases com a palavra menina, sendo utilizada como substantivo e depois sendo utilizada como adjetivo. Prestem atenção. Menina como substantivo. A menina estava triste. E agora, menina como adjetivo. Comi abóbora menina no almoço. Eu estou dizendo que o tipo da abóbora que eu comi é menina. E neste caso, menina é um adjetivo. Outro exemplo de uma palavra que pode funcionar tanto como substantivo quanto como adjetivo é gêmeo. Quando você procura no dicionário a palavra gêmeo, aparece que ele pertence à classe gramatical adjetivo e substantivo. Então, gêmeo pode pertencer a essas duas classes gramaticais, tanto a classe gramatical substantivo quanto a classe gramatical adjetivo. E o significado é: disse de duas ou mais crianças nascidas de um mesmo parto. Então, gêmeos são duas crianças que nasceram de um mesmo parto. Como é o exemplo da Lari e da Mari, que são alunas do terceiro ano A e B. São gêmeas. Vamos ver alguns exemplos de frases. Gêmeo como substantivo. O gêmeo sorriu para mim. Então, o gêmeo, aquela pessoa que tem um irmão que nasceu no mesmo parto que ela,
É isso que eu tô falando aqui quando eu digo gêmeo. Ele sorriu pra mim. Mas como ficaria se gêmeo fosse um adjetivo? Vamos ver. Eu tenho filhos gêmeos. No caso dessa frase aqui, o meu substantivo é filhos e o meu adjetivo é gêmeos. Nessa frase, eu estou falando que eu tenho filhos, né? Alguém que nasceu da minha barriga. E como são esses filhos? Eles são gêmeos. Eles nasceram no mesmo parto. Eu estou caracterizando os meus filhos. Como eu estou dando uma característica aos meus filhos, nesse caso, a palavra gêmeo é um adjetivo. Lembra que o adjetivo sempre caracteriza o substantivo? Então, os gêmeos está caracterizando o substantivo que é filhos. E no caso da frase de cima, o gêmeo é um substantivo porque ele está dando nome a uma pessoa que nasceu no mesmo parto de outra. Entenderam? Eu sei que pode parecer confuso, mas você tem que pensar e se esforçar para entender também. E para ajudar vocês a entenderem, eu vou dar outro exemplo porque eu sou muito boazinha. Pobre. A palavra pobre pode ser tanto um substantivo quanto um adjetivo. Quando a gente procura no dicionário, a palavra pobre vem como substantivo masculino ou feminino e também vem como um adjetivo. O significado da palavra pobre como substantivo significa uma pessoa que tem carência do necessário à sobrevivência. E como adjetivo tem o significado de algo que expressa a pobreza. Agora vamos ver os exemplos nas frases que fica mais fácil para entender. Pobre como substantivo. O pobre não tinha dinheiro. Pobre nesse caso é um substantivo, porque eu estou dando nome a uma pessoa que é pobre. Agora, se eu for usar a palavra pobre como adjetivo, ficaria assim, olha. O homem pobre tem um cachorro. Quem é pobre? O homem. Neste caso aqui, homem é o substantivo e pobre é o adjetivo. A palavra pobre está caracterizando o que o homem é. Ele é um homem pobre, tá dando uma característica pro homem. Por isso que neste caso a palavra pobre é adjetivo. E na frase acima, a palavra pobre é substantivo porque está dando nome a uma pessoa. Ah, o pobre não tinha dinheiro. É claro que existem palavras que são apenas substantivos e existem palavras que são apenas adjetivos. Não são todas as palavras que podem participar dessas duas classes gramaticais. Mas o que eu mostrei aqui para vocês são exemplos de palavras que podem sim pertencer a duas classes gramaticais. E vocês vão ver isso também lá na página 58 e 59 do livro de português. Façam as atividades. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca um ponto de interrogação e pergunta para a prof na aula do Zoom. Eu vou estar lá esperando vocês para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Você pode parar o vídeo agora, fazer essas atividades e depois retornar ao vídeo para nós continuarmos com a aula de hoje, tá bom? Na aula de hoje, nós também vamos ver um outro uso da letra H. Anteriormente, nós vimos que a H, no início da palavra, não representa nenhum som. Quando uma palavra inicia com H, nós ignoramos essa letra e lemos a palavra com o som da vogal. Herói, hambúrguer. Então, isso vocês já estão sabendo, já estão craques. Mas a letra H pode sim ter um som se ela tiver junto com o C, com o L e com o N. Se ela tiver junto com o C, CH vai ter o som de sh. Se tiver junto com o L, LH vai ter som de L. E se tiver junto com o N, NH vai ter som de nha, nha, nha. Vamos ver alguns exemplos de palavras que tem CH, LH e NH. Chocolate. Olha o som do chocolate. Mochila. Mochila. Salsicha. Salsicha. O CH pode estar no início, no meio ou no final das palavras. É bem comum o CH estar nessas três posições das palavras. Já o LH, ele normalmente está ou no meio ou no final das palavras. Existem pouquíssimas
pouquíssimas palavras em que o LH está no início dela. Uma dessas palavras é lhama, esse animalzinho aqui lá do Peru. Então o LH tem o som de lhama, ampulheta, ampulheta, mergulho, mergulho. Faz com a prof. Esse é o som do L juntinho com H. Então aqui nós temos o LH no início, no meio e no final da palavra. E o último som que o H pode ter é se ele estiver junto com o N. E da mesma forma que o LH, o NH acontece em pouquíssimas palavras. E uma dessas palavras é o nhoque. Nhoque. Dinheiro. Montanha. Faz com a prof o som do NH. Nha, 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 nha. Coloca a língua lá no céu da boca. Então o NH poucas vezes está no início da palavra e mais vezes está no meio ou no final das palavras. Vocês vão fazer vários exercícios sobre esses sons específicos que o H tem se estiver junto com o C, com o L e com o N. Mas antes de vocês fazerem esses exercícios, eu quero revisar com vocês o uso de M e N, porque no final desses exercícios vai ter uma atividade de revisão sobre o som do N e do N nas palavras. No meio das palavras, eu sempre uso M se depois eu tiver a letra P ou B. Então, antes de P e B, nós sempre usamos M. Sabe por quê? Quando a gente fala P e quando a gente fala B, a gente tem que fechar a boca para falar, ó, P, B, fecha a boca antes e depois fala o som da letra, certo? Por que a gente tem que pôr o M antes dessas letras? Porque para falar o M, a gente também fecha a boca, então combina. O som do M combina com o som do P e o som do B. Combina. Agora, o som do N, a gente não fecha a boca. Pra falar N, não fecha a boca, tá vendo? N. Então, o N não combina com o P e com o B. Não vai combinar, vai ficar estranho. Por isso que sempre antes de P e B é a letra M. Porque a gente fecha a boca pra falar. Olha só, vou falar devagar. Pombo. Agora, se eu falasse com N, olha como ficaria estranha. Pombo. Não combina, gente. Fica estranho. Ó, vou falar o jeito certo. Campeão. Ó, campeão. Com N, olha como ficaria estranho. Campeão. Você fala campeão? Não fala, você fala campeão. Campeão. E por último, tempestade. Tempestade. Então, lembra aí, isso é uma revisão de coisas que vocês já estudaram lá no segundo ano. Lembrem bem que antes de P e B, a gente usa M. E aí, o uso do N fica fácil, porque com todas as outras letras, exceto o P e o B, a gente vai usar o N. Por exemplo, ensaio, elefante, Londrina. Se eu falasse essas palavras com M, também ficaria estranho. Quer ver? Ó, vou falar errado. Ensaio, elefante, Londrina. Não combina. O M vai realmente combinar com o P e com o B, porque a gente fecha a boca para falar o som dessas letras. Deu para revisar? Qualquer coisa você faz uma anotaçãozinha aí no cantinho da sua apostila e escreve antes de P e B, usa M. Pronto, para você memorizar para todo sempre, tá bom? E para finalizar a aula, pegue o seu livro e abra nas páginas 60 e 61 para fazer as atividades sobre o uso do H junto com o C, com o L e com o N e sobre o uso do M e do N nas palavras. É isso por hoje, meus amores. Eu vejo vocês no Zoom e lembrem-se que se tiverem qualquer dúvida, perguntem pra prof, porque a prof ama explicar, tá bom? Beijinho e até a próxima aula. Tchau!